você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento, vamos abrir a Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. E quando nós estamos verdadeiramente vivendo um evangelho genuíno, é quando nós colocamos a nossa esperança em Deus. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais são as provas, as perseguições, as calúnias, as maledicências, mas saiba de uma coisa: Deus, Ele é o justo juiz, Ele é o guarda de Israel. Sabe quando nós estamos vivendo um verdadeiro evangelho? É quando nós fazemos aquilo que Cristo fez em espírito e em verdade. Mas se há maledicência na sua boca, se o batom do teu e da tua irmã te incomoda, se a forma que a pessoa se veste te incomoda, se a forma como a pessoa ora, como a pessoa fala, como a pessoa se comporta, se tudo isso vira um julgamento na tua boca, isso é um sinal, queridos, de que você não está verdadeiramente conectado com o Espírito Santo. Porque quando nós estamos realmente conectados com Deus, nós deixamos a vida dos outros em paz. Nós não nos incomodamos com a vida alheia. Nós não temos tempo para julgar a vida dos outros, porque o verdadeiro evangelho não é ai de vós, é ai de mim. É quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos os nossos pecados e clamamos para Deus por misericórdia. É quando nós estamos conectados com Deus de uma forma tão genuína, tão verdadeira, que a gente compreende que hoje pessoas que estão cometendo erros, a gente entende que um dia nós também cometemos e que não somos melhores do que ninguém, que assim como a graça de Deus nos encontrou, a graça de Deus também pode encontrar outras pessoas. Então nunca se sinta melhor ou superior do que ninguém. E cuidado com os julgamentos precipitados. Cuidado com as setas que Satanás tem lançado na tua mente. Cuidado com as coisas que têm chegado aos teus ouvidos. Aquilo que os teus olhos não viram, a tua boca não deve propagar. E o teu coração não deve julgar. Por isso peça hoje para Deus: Senhor, me dá um coração limpo, um coração puro, para que eu venha olhar mais para mim e que eu não venha ficar olhando para a vida do outro, mas que eu venha ser uma pessoa que está conectada com o Senhor. E queridos, não se enganem, viver o verdadeiro evangelho muitas vezes vai doer, porque é cumprimentar quem não nos cumprimenta, é bem dizer quem nos maldiz. Já pensou aquela pessoa que falou coisas terríveis sobre você e você não dizer uma só palavra, mas somente abençoar, somente dizer boas palavras sobre aquela pessoa? É muito difícil. Por isso nós precisamos pedir a Deus para que Ele venha gerar em nós um coração real, para que a gente venha praticar o evangelho verdadeiramente. Eu sei que não é fácil, todos nós estamos em constante mudança. Olhe para dentro de você. Será que você é a mesma pessoa de anos atrás, de meses atrás, de dias atrás? Será que Deus, Ele não mudou a tua história? Ou será que você continua com a mesma mentalidade? Será que você não se permitiu ser moldado pelo Espírito Santo? Se olharmos com carinho, tem tantas coisas que a gente clamou a Deus e Ele ouviu a nossa oração. Então peça hoje ao Senhor: Deus, me dá uma mentalidade nova, gera em mim um coração de um verdadeiro adorador.
para que eu possa andar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, para que eu possa, Senhor, diminuir, para que o Senhor venha crescer, para que eu já não seja mais vista, mas que Cristo venha ser encontrado em mim, para que a luz de Cristo venha brilhar em mim e não se importe com os julgamentos. Quando você decide viver verdadeiramente com Deus, você entrou automaticamente em guerra com o inimigo. Então o inferno vai se levantar contra a tua vida, mas a boa notícia é que Deus não nos abandona, que a gente pode colocar a nossa confiança no Senhor. Por isso não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de ter uma vida verdadeira com Deus. E não tenha medo das calúnias, das fofocas, das intrigas, porque Deus, Ele é o justo juiz, Ele é o guarda de Israel. Deus, no tempo certo, Ele fará o que é correto, e saiba que a justiça de Deus não é a minha justiça e não é a sua, porque às vezes a gente quer uma vingança, porque o nosso coração é carnal. A gente acha que quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente quer a todo custo que as pessoas paguem. Mas quando se trata de nós, dos nossos erros, a gente quer o quê? Que Deus tenha misericórdia. O que é misericórdia? É a gente não levar um castigo que a gente merecia levar. Então, quantos de nós não queremos escapar dos castigos da vida e queremos, quantas vezes, ser perdoados, ser amados? Queridos, o verdadeiro evangelho é amar o próximo como a ti mesmo. Aquilo que você tem desejado para os outros é o que você quer que aconteça na sua vida? Pare para pensar hoje. Aquilo que você tem falado dos outros é o que você quer que as pessoas falem sobre você? Então peça hoje, Espírito Santo, me ajude, me conduz ao caminho do arrependimento, para que eu possa me arrepender. E existem situações que a gente precisa pedir perdão, a gente precisa verdadeiramente se arrepender e precisa resolver algumas coisas que não foram resolvidas. Então, se o Espírito Santo hoje te incomodar para você pedir perdão, para você mudar, não silencie a voz do Espírito Santo dentro de você, mas permita que Deus te conduza ao caminho que você deve andar. Não endureça a sua servidez, não endureça o seu coração. Quando ouvires hoje a voz do Espírito, deixa Deus te levar ao caminho certo. Deixa o Espírito Santo te conduzir ao caminho do arrependimento, para que você venha verdadeiramente fazer aquilo que agrada a Deus. Queridos, um dia todos nós estaremos diante de Deus e nós prestaremos conta sobre tudo que fizemos aqui nessa terra. Então a oportunidade que você tem é agora de verdadeiramente se aliançar em Deus. Não importa o teu passado, não importa os teus erros, as tuas falhas, todo mundo tem um passado, todo mundo tem erro, todo mundo tem falha. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqueles que se julgam serem melhores do que os outros estão cegos espiritualmente. Aqueles que acham que podem julgar a vida alheia estão totalmente cegos. Não conseguem ver, porque a palavra vai nos dizer: tira primeiro a trava dos teus olhos para depois tentar tirar o cisco do olho do irmão. Então, queridos, quando a gente está olhando muito para a vida alheia, é sinal de que nós não estamos tendo relacionamento real com Deus. E nós precisamos descer à casa do oleiro. Fale para Deus hoje: Senhor, me refaça se preciso for. Transforma a minha vida. Eu já não quero ser igual, como diz aquela canção. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual, porque tudo que há em mim necessita mais de Ti. A gente precisa de Deus, queridos. E se você verdadeiramente se aliançar com o Senhor, se você hoje fizer um voto verdadeiro e dizer: Deus, eu entrego a minha vida no teu altar. Deus, eu me entrego ao Senhor. Tu pode ter certeza que pode acontecer o que acontecer, Deus estará com você. Por isso, não tenha medo dos levantes, das acusações, das afrontas, porque maior é o Senhor para te livrar. Mas você precisa viver isso de verdade. Chega de religião, queridos, de acordar de madrugada e só para dizer que está orando. Chega de religião, de querer mostrar alguma coisa. A gente precisa de uma mudança, de uma metanoia verdadeira, genuína. É transformação de mentalidade. É focar dentro de nós e reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. É abandonar o orgulho, é assumir responsabilidades. É dizer: não, Deus, eu errei mesmo,
É dizer para as pessoas ter coragem de dizer: eu errei, eu falhei e eu tô aqui para me redimir em espírito e em verdade. E não se importe com quem vai julgar as tuas intenções, porque as nossas intenções somente o Espírito Santo pode sondar. E se o teu coração está limpo diante de Deus, você precisa descansar no Senhor. É isso que você precisa pedir. Deus, sonda meu coração, vê se há em mim caminho mau e me leve ao caminho do arrependimento. Se as tuas intenções são genuínas, Deus sabe, mas se há alguma coisa ruim, alguma coisa que não agrada, Ele também sabe. Quem vai te conduzir ao caminho do arrependimento é o Espírito Santo. Por isso não foque no que as pessoas estão dizendo. O barulho da multidão não significa nada. O que importa é o que Deus sabe ao nosso respeito. Por isso desça hoje à casa do oleiro e peça para o Senhor fazer a mudança necessária na sua vida. Que Deus te abençoe.